Olá, turma! Hoje nós damos início à nossa primeira unidade. Dentro da nossa unidade 1, nós discutimos a relação contraditória entre o Estado e a sociedade. Partindo da perspectiva que a política social ela é construída a partir dessa relação contraditória, é muito importante que nós possamos compreender a trajetória da política social no cenário brasileiro. Obviamente que a construção da nossa política social ela vai ser sim influenciada por questões externas, mas é muito importante que nós possamos compreender como a política social, a partir da Constituição Federal de 1988, ela se difere, por exemplo, da política social da década de 30. Se nós formos observar a construção das políticas sociais a nível internacional, nós observamos que a política social ela sempre é construída dentro de um cenário de urbanização, dentro de um cenário de industrialização da cidade. Então, a partir do momento que aquela cidade ela cresce, o que nós observamos é justamente a necessidade de pensar políticas que venham a atender a necessidade daquele trabalhador. Porque a partir do momento que o Estado ele cria uma política que vá atender os anseios daquela população, de certa forma, o Estado ele vai conseguir garantir o controle, a manutenção da ordem. Então, justamente dentro dessa perspectiva, quando a gente observa o processo de industrialização, o crescimento das cidades, a ampliação das expressões da questão social, como a fome, o desemprego, a questão da moradia. Consequentemente, o Estado ele é pressionado a criar políticas, medidas que atendam à necessidade dessa população. E essas medidas elas são criadas também a partir também de uma pressão por parte da burguesia, por parte dos empresários, das grandes indústrias, porque eles precisam sim que o Estado ele crie mecanismos que consigam garantir a manutenção da ordem, que consigam garantir a produção do capital, né? Consigam garantir a produção daquela indústria, consigam garantir um bom funcionamento daquela indústria. Então, a partir dessa perspectiva, quando nós observamos, por exemplo, a política social nos primórdios e associando também a política social, a gente tem ali como primeira política pública uma política que era voltada ao benefício dos imigrantes, né, pensando na perspectiva de trabalho, mas pensando principalmente na política social associada ao governo Vargas. O que nós observamos é que o caráter conservador, o caráter paternalista, ele se faz muito presente. Então, dessa forma, o que nós observamos é justamente que o Estado ele parte de uma perspectiva de manutenção da ordem, mas sempre garantindo serviços a uma pequena parcela da população. Se eu falo para vocês que o Estado, as políticas sociais elas são construídas dentro de um cenário de industrialização, consequentemente, as primeiras políticas sociais no Brasil, elas irão sim atender a população trabalhadora. E aí, como que fica? E a população pauperizada? E aquelas pessoas que não estavam inseridas no mercado de trabalho, que não estavam trabalhando naquelas indústrias? Como elas acessavam os serviços? Como elas acessavam a saúde? Como elas acessavam uma rede de proteção? Aquela população era limitado o acesso às ações de caridade. Então, não sei se vocês se recordam, mas até a década de 80, por exemplo, para a pessoa ter acesso à saúde, por exemplo, ela tinha que ter uma carteirinha, ela tinha que contribuir para o governo para conseguir acessar a saúde pública. Diferente da saúde pública nos dias de hoje, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, que entende a saúde como um direito universal, um direito de todos, um direito gratuito. Até a Constituição de 88 e posteriormente com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, não tinha essa perspectiva. Então, a população, para acessar a saúde, ela tinha que apresentar aquela carteirinha de contribuição. E da mesma forma, se hoje nós temos uma política de assistência consolidada, nós temos uma lei orgânica de assistência social, isso é tudo muito recente. Até então, naquele momento, a assistência também ela era muito atrelada àquela ideia da caridade. Então, o que nós observávamos eram instituições que eram voltadas, em grande parte, associada a igrejas católicas, a religião católica,
o que nós observávamos era muito uma ideia voltada mesmo à caridade. Então, eu vou fazer algo muito pontual. Então, a população que não se inseria no mercado de trabalho, eles dependiam da benevolência, da caridade. Enquanto que os trabalhadores, esses sim tinham acesso às políticas sociais. Então, o que nós observamos aí é que a partir da Constituição Federal de 1988 vai haver uma quebra. Né? Aquele trabalhador que até então só acessava aquele serviço de forma contributiva, a partir da Constituição Federal de 1988, a Previdência sim, ela vai permanecer contributiva. Então, para o trabalhador, só vai ter acesso àqueles serviços, ao direito a férias, o direito ao auxílio-desemprego, aquela pessoa que venha a contribuir. Mas agora nós temos sim acesso à saúde, independente se você tem carteira assinada ou não. Diferente dos primórdios, onde naquele momento sim, a política social ela foi pensada a um seleto grupo. Então não necessariamente era aquele grupo que mais precisasse, que tivesse mais necessidade, mas sim aquele grupo que contribuísse, que servisse a classe burguesa, obviamente, que a gente está tratando de uma relação ali de classes, mas pensando no Estado também como responsável por garantir a manutenção da ordem. Então, dentro dessa perspectiva, obviamente que o Estado ele pensaria a sua política social voltada a essa parcela da população, ok? Então, essa é a grande diferença. Se nós formos pensar a política social nos primórdios, nas primeiras décadas do século XX, nós vamos observar sim essa característica. Era uma política que ela era muito focalizada, ela era muito seletiva, ela era atrelada assim ao mercado de trabalho, àquela população que trabalhava, diferentemente da partir da Constituição Federal de 1988, que o Estado ele passa a assumir uma responsabilidade. Então passa a haver uma dissociação, vai dissociar daquela perspectiva de que apenas o trabalhador teria acesso aos serviços das políticas sociais, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!